ele vai entrar no manuseio normal de hipercalemia. Lembrando que o potássio basal dele pode ser cronicamente elevado. E a tolerância dele a níveis mais altos de potássio é grande. Esses pacientes... So when will you start Cardiaxolate? Will be at 7? Cardiaxolate will be at 7, then you will start? 7 is a good point. But it depends also the age of the patient and also the basal potassium level of this patient, because the tolerance to high potassium levels also depend on calcium levels. If the patient is at end-stage renal disease and, for instance, have low calcium levels, so the risk of potassium levels will increase, and then you should do something with this patient. It depends on the combination of electrolytes and the chance that the cell membrane resulted from the acute or chronic elevation of potassium levels. É que eles têm uma tolerância. E com dieta, normalmente não fazem dieta, você consegue controlar isso. E um segmento mais de perto, né? Você pega a colunada, você vai repetir o potássio, a tolerância dele. Mas, em geral, eles, os pacientes da diálise têm potássio de 6,5, 7. Chamar agora para a apresentação do terceiro caso, a doutora Tatiana, hematologista, Fundação Hemominas, 7 Lagoas. Gente, eu vou apresentar um caso que é acompanhado pela minha colega, só que ela não pôde vir. O paciente atualmente tem 31 anos, hemoglobinopatia SS, 98% de S é o diagnóstico. Ele teve diagnóstico feito em 1990, no ocasião que tinha 8 anos, e o segmento médico na fundação foi iniciado em 94. Nessa época, ele foi encaminhado após ter sido hospitalizado por edema de membros inferiores e face, e tinha recebido alta em uso de Outubro. No exame físico, inicial, ele estava pálido, ictérico, tinha edema palpebral, um sopro sistólico panfocal, fígado aumentado a 4 centímetros. O ecocardiograma dessa ocasião tinha uma válvula mitral espessada, uma regurgitação mitral moderada, uma regurgitação aórtica leve, um leve aumento de câmaras cardíacas com a função do DR preservado, então associado por furosemida 20 mg. Esse paciente, a questão social dele, que a Nilza comentou, é muito importante. Ele ficou em consultas irregulares, ia a cada 6 a 12 meses, raramente levava os exames solicitados, sempre comparecia ictérico, o sopro lá mantendo, a hepatomegalia também, a hemoglobina basal nessa época entre 6 e 7, creatinina normal. Em 96, quando ele foi ao cardiologista, apesar de estar sempre sendo encaminhado, o cardiologista já tinha antes, depois de sopro, prescrito benzetacil para ele reiniciou o uso, porque a doença valvar dele é reumática. Ele ficou ausente do nosso ambulatório de 2003 e 2008. Internou com uma pneumonia em 2008 e aí, após a alta, compareceu. Depois ele só foi comparecer depois dessas internações em 2009. A primeira ele teve uma queda de uma altura de 3 metros com trauma torácico, fratura de arco costal. E no mês seguinte, em outubro de 2009, ele reinternou com pneumonia. Agora, em novembro de 2011, que é quando o quadro renal dele aflorou. Então, ele compareceu no hemocentro com uma hemoglobina de 4,9, então, redução da hemoglobina basal dele, creatinina de 0,8, uma proteinúria e hemoglobinúria na urina rotina. Esses valores de hemoglobina foram confirmados, então foi solicitado o exame, os
exames para poder, né, iniciar a hidroxiureia, e ele foi encaminhado ao nefrologista. E ele não deu andamento nisso, ele só foi voltar de novo em setembro de 2012, ele chegou lá com uma hipercalemia, um potássio de 6,9, um clearance de 46 e uma proteinúria acima de 2 gramas. Ele foi para o serviço de urgência lá da cidade, eles controlaram o potássio, ele recebeu alta, reinternou em janeiro com a mesma coisa, em janeiro o potássio já era 7,1. A hidroxiureia conseguiu iniciar esse tratamento em dezembro de 2012. A dose foi ajustada, né, para insuficiência renal. Ele usou até maio de 2013 e foi suspenso por plaquetopenia. A hemoglobina dele se manteve em 5. O nefrologista, nessa ocasião, falou que não estava indicado o uso da eritropoetina, apesar dessa hemoglobina. Em março desse ano também, o cardiologista indicou a valvuloplastia para ele, ou a troca mitral. O paciente se recusou. Ele acabou internando em julho de 2013, foi internado até setembro. Ele teve uma descompensação cardíaca, choque cardiogênico, evoluiu com insuficiência renal com necessidade de hemodiálise e recebeu alta em ritmo de fibrilação atrial. Então, aqui os exames dele, dia 4 de julho de internação, a creatinina era 1,9, com um potássio de 6,6. Foi só iniciado por furosemida venosa, desde então ele mantinha o uso do captopril. Foi só piorando, né, os valores de creatinina e potássio. Esse captopril foi suspenso, foram associadas outras medidas clínicas e pedido interconsulta com a nefrologia. No dia 11 de julho, ele foi transferido ao CTI com a hipótese de síndrome cardiorenal, que foi quando ele estava, né, chocado com uma acidose grave, e foi iniciada a hemodiálise. O ecocardiograma dele, antes da internação, quando ele tinha sido encaminhado para a cirurgia, mostrava aumento atrial significativo, biatrial, um VD normal, um leve aumento do VE com a função preservada, a função diastólica não avaliada porque ele estava em aritmia lá no dia do eco, a disfunção mitral reumática com estenose leve e regurgitação moderada, e regurgitação tricúspide leve e moderada, aórtica leve e uma leve hipertensão pulmonar. No dia que ele foi transferido ao CTI, o eco realizado, isso antes de iniciar a hemodiálise, mostrava um aumento importante do ventrículo direito com disfunção sistólica moderada e uma pressão de artéria pulmonar de 55, na presença, né, da disfunção do ventrículo. Os demais parâmetros são semelhantes, só a regurgitação tricúspide epícta severa. Nesse dia, né, no momento do eco, ele estava usando dobutamina, e aí a equipe da UTI discutiu com a equipe de cirurgia cardíaca se a gente não deveria fazer a cirurgia cardíaca desse paciente. E o paciente continuava não querendo. Foi decidido que iria se fazer no dia 16. E no dia anterior à cirurgia cardíaca, eu que estava de plantão no CTI, eu pedi que a colega cardiologista, que tem muito interesse nos nossos casos, gosta de fazer os ecocardiogramas, reavaliasse o paciente. Porque, na verdade, a gente tinha dúvidas se ele deveria ser operado no dia seguinte. Então, nesse eco, o VD já estava com a boa função sistólica. A pressão de artéria pulmonar ainda era 53, isso aqui é ventrículo direito, né, não esquerdo, com boa função sistólica. Mas o paciente estava usando dobutamina e noradrenalina. E aí, ela notou no prontuário, chamou lá e falou que a chance dele morrer na cirurgia era muito maior do que a gente continuar o tratamento clínico. Então, nós suspendemos a cirurgia. Esse paciente foi receber alta 2 meses depois, na verdade, 1 mês de internação foi porque não havia vaga no serviço de hemodiálise ambulatorial. Então, ele foi internando só para poder manter a hemodiálise. Compareceu 2 vezes lá no hemocentro. Ele chega lá sem queixa. A gente percebe que ele tem uma taquipneia, mas ele não reclama nada, ele está ótimo. Está fazendo hemodiálise ambulatorial, mantém hemoglobina de 5, né, usando essa medicação, carvedilol, mildarona, varfarin, vitamina C e complexo B.
E a nossa dúvida, o melhor momento para essa cirurgia cardíaca, se a gente deve usar hidroxiureia, se a gente deve usar eritropoetina, ou fazer transfusão crônica, e quando encaminhá-lo para a cirurgia valvar. A cardiologista falou que ele poderia repetir o eco com ela a cada 6 meses, né? Ela está muito interessada no caso, para ver qual será esse melhor momento. Aí ontem eu encontrei com o nefrologista que está acompanhando ele, falei que ia apresentar o caso, aí ele falou assim, eu já solicitei a eritropoetina, já dei a documentação para ele solicitar a Secretaria de Saúde. Posso fazer um comentário não nefrológico? Esses achados, o ecocardiograma são bem interessantes, não são comuns de fazer. Eu entendi em caso de a minha transporte estava no limite Não, eu conversei com ele sexta-feira para tentar conseguir mais informação, mas ele falou o seguinte, eu internei só com a perna inchada. Eu falei, só com isso? Eu fui para o hospital, minha perna ficou muito inchada. Isso é uma coisa interessante que é bem documentado agora. Tem estudos mostrando que pacientes agudamente com uma crise torácica aguda, 13% dos pacientes vão ter sinais de corpo humano. Então, funciona. E é altamente possível com a reversão do padrão. Algo desse sentido aconteceu com esse paciente. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu acho que também o fato de estar muito anêmico não deve ter ajudado o miocárdio não ter oxigenação. Eu acho que manter a hemoglobina ideal tem que ser importante. Uma outra coisa que eu acho interessante é que até agora não tem nenhum resultado de característica cardíaca. Toda essa história cardíaca, eu acho que seria importante fazer uma avaliação mais objetiva da função do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Com intoxicação mitral severa, a fração de injeção não precisa estar muito diminuída para indicar a cirurgia, mas eu estaria interessado em saber também o que está o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e a hemodinâmica. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente não está entendendo bem do ponto de vista patofisiológico, do ponto de vista cardiopulmonar. Eu acho que seria importante avaliar isso. Well, Dr. Dominguez, this patient is quite challenging, as you know. I have a few comments. I think that the hemoglobin so low is certainly, you need to correct that. And with the history of non-compliance, I think the main thing you have to do is to transfuse a patient, to put him on a chronic transfusion program, because you have no assurance he's going to take hydroxyurea. And hydroxyurea is inferior to chronic transfusion to elevate the hemoglobin. I believe when you presented, maybe you mentioned hemoglobin F, there was no hemoglobin F. Not sure, but those who have low hemoglobin F at baseline actually are less likely to respond to hydroxyurea. So I would certainly put him on a chronic transfusion and worry about the chelation later on. At least you are buying a year or two. The other comment that I have is that in my experience, and also the results from an adult study in the US, where they were looking at the intelligence quotient of the patient, the IQ test of the patient who are chronically anemic, sickle cell patients.
they suffer a lot. The brain suffers quite a bit. You know, they have silent infarcts. Even if they don't have silent infarcts, you have hemoglobin. So I believe that part of the non-compliance of this patient relates to lack of understanding of the situation. And actually that study shows that if you put it on chronic transfusion, the performance improves. So I think both for the brain function and for the kidney function and for the heart function, so you have three systems there, certainly chronic transfusion is indicated. The other thing is, I mean, he's very rebellious, he doesn't follow. Maybe you should talk to the family too and have support in the family, even for adults, you know, a mother or a friend or a wife or somebody that will be with you and help you for the patient to comply. Sobre o prefeituralismo, a gente até não tem dificuldades lá na nossa cidade, né? Realmente, minha colega não tinha discutido, nós não tínhamos pensado mesmo já em indicar. E o que eu imaginava era a transfusão crônica, a gente poderia melhorar a situação desse paciente para avaliar realmente o melhor momento, né, dessa cirurgia cardíaca, se é ou não indicado, né, para ele. Então, a gente colocando ele em transfusão crônica, não iniciaríamos a hidroxiureia ou pensaríamos as duas coisas. É uma dúvida também que a gente tem. E sobre a fetal, realmente, ele sempre tem hemoglobina fetal baixa, abaixo de 4%. Né? Isso ele é um paciente que tem esse marcador no Minas. Bom dia, eu sou cardiologista, eu acho fundamental fazer o caracterismo, mas sempre assim, todo paciente que você conduzir o seu caracterismo, você vê se essa hipertensão pulmonar ou levando